Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar a nossa série sobre o Testamento de Salomão. Esse é o antepenúltimo vídeo sobre o Testamento de Salomão. Estamos quase finalizando essa história fantástica. No último vídeo, vimos o demônio Ornias contar a Salomão alguns segredos celestiais. Após isso, Salomão manda-o prender por 5 dias, até que se lembra de algo. Se você não acompanhou os outros vídeos, já te convido a se inscrever no canal e assistir essa série desde o começo para entender melhor essa grande história envolvendo o sábio rei de Israel. Deixarei o card dessa playlist aqui em cima e também na tela final do vídeo. Vamos à história. E eu, Salomão, ao ouvir isso, ordenei que o demônio fosse guardado por 5 dias. E depois dos 5 dias, lembrei-me da epístola de Adares, rei da Arábia. Chamei meu servo e disse-lhe: prepara teu camelo, pegue uma garrafa de couro e leve também este selo, e vá para a Arábia até o lugar onde o espírito maligno sopra. E lá, pegue a garrafa e coloque o anel selador na frente da boca da garrafa, e os coloque em direção ao sopro do espírito. Enquanto a garrafa estiver soprada, tu entenderás que o demônio está dentro. Então amarre rapidamente a boca da garrafa, e sele-a com segurança com o anel, e coloque-a cuidadosamente no camelo e traga até mim. E se, no caminho, ela oferecer a você ouro, prata ou tesouro em troca de deixá-la ir, veja para não ser persuadido, mas acerte sem usar juramento liberá-la. Então, se ela apontar os lugares onde há ouro e prata, marque os lugares e sele-os com este selo, e traga ao demônio para mim. E agora vá e adeus. Aqui no início do relato, vemos que Salomão recebeu uma carta do rei Adares da Arábia, informando sobre um demônio maligno que assombra sua terra. Determinado a ajudar, Salomão ordena a captura do demônio usando o selo especial. Ele instrui seu servo a preparar o camelo e uma garrafa de couro, equipando-o com o selo. O servo deve viajar até o local onde o espírito sopra, usar o selo para capturá-lo dentro da garrafa e selá-la rapidamente. Salomão alerta o servo para não ser seduzido por ofertas de ouro ou prata do demônio, caso ele tente escapar. Então o jovem fez como lhe for ordenado, e ordenou ao seu camelo, colocou uma garrafa nele e partiu para a Arábia. E os homens daquela região não acreditaram que ele seria capaz de pegar o espírito maligno. E quando amanheceu, o servo ficou diante do sopro do espírito, colocou a garrafa no chão e o anel selador na boca da garrafa. E o demônio soprou pelo meio do anel selador para dentro da boca da garrafa e, entrando, soprou a garrafa. Mas o homem rapidamente ficou de pé. Apertou com a mão a boca da garrafa, em nome do Senhor Deus dos Exércitos. E o demônio permaneceu dentro da garrafa. E depois disso, o jovem permaneceu naquela terra por 3 dias para fazer o teste, e o espírito não soprou mais contra aquela cidade. E todos os árabes souberam que ele havia aprisionado com segurança o espírito. Então o jovem prendeu a garrafa no camelo, e os árabes o enviaram em seu caminho com muita honra e presentes preciosos, louvando e magnificando o Deus de Israel. Mas o jovem trouxe a garrafa e a colocou no meio do templo. E no dia seguinte, o rei Salomão, entrei no templo de Deus e me sentei em profunda angústia sobre a pedra angular. E quando entrei no templo, a garrafa se levantou e deu 7 passos e então caiu de boca para baixo e me prestou homenagem. E eu me maravilhei que mesmo junto com a garrafa, o demônio ainda tinha poder e podia andar. E ordenei que ele ficasse de pé. E a garrafa se levantou, ficou de pé com a boca soprada. E o questionei dizendo: dize-me, quem és tu? E o espírito de dentro disse: eu sou o demônio chamado Efipas, que está na Arábia. E eu disse a ele: este é o teu nome? E ele respondeu: sim, para onde eu quiser eu desço, provoco incêndios e causo a morte. Aqui vemos que o servo segue as ordens de Salomão e, ao amanhecer, encontra o local onde o espírito sopra. Com habilidade, ele capturou o demônio na garrafa e a selou com o anel de Salomão. Durante 3 dias, o espírito não mais assombra a cidade, comprovando o sucesso da captura.
os árabes, impressionados, honraram o servo com presentes preciosos, louvando o Deus de Israel. O servo retorna a Jerusalém com a garrafa e a coloca no templo. No dia seguinte, Salomão entra no templo e, para sua surpresa, vê a garrafa se mover 7 passos antes de cair e se prostrar diante dele. Maravilhado com o poder do demônio mesmo dentro da garrafa, Salomão ordena que ele se levante e pergunta sua identidade. O demônio revela ser Efipas, um espírito da Arábia, cuja tarefa é provocar incêndios e causar mortes. Dizendo isso, eu o pressionei, e a garrafa ficou como se estivesse sem ar. E eu a coloquei debaixo da pedra, e o espírito se cingiu e a levantou para cima da garrafa. E a garrafa subiu os degraus, carregando a pedra, e a colocou no final da entrada do templo. E eu, Salomão, ao ver a pedra levantada e colocada em um alicerce, disse: verdadeiramente a escritura se cumpre, aquela que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a cabeça da esquina. Pois isso não é para eu conceder, mas de Deus, que o demônio seja forte o suficiente para levantar uma pedra tão grande e colocá-la no lugar que eu desejava. E Efipas liderou o demônio do Mar Vermelho, com a coluna, e ambos pegaram a coluna e a levantaram do chão. E eu enganei esses 2 espíritos, para que não pudessem abalar a terra inteira em um momento. E então eu selava ao redor com o meu anel, deste lado e daquele, e dizia: vigiai. E os espíritos permaneceram, sustentando-o até o dia de hoje, como prova da sabedoria concedida a mim. E ali a coluna estava pendurada de enorme tamanho, no ar, sustentada pelos ventos. E assim os espíritos apareceram por baixo, como o ar, sustentando-a. E se alguém olhar fixamente, a coluna está um pouco oblíqua, sendo sustentada pelos espíritos. E é assim até hoje. Neste trecho do Testamento de Salomão, ele descreve um evento extraordinário, onde ele usa o espírito aprisionado para realizar uma tarefa monumental. Salomão pressiona a garrafa, que parece ficar sem ar, e a coloca debaixo de uma pedra. O espírito dentro da garrafa então levanta a pedra e a transporta até a entrada do templo, confirmando a profecia bíblica de que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Salomão reconhece que não é sua própria força, mas o poder de Deus que permite que o espírito demoníaco realize essa façanha. Em seguida, Efipas lidera um outro demônio do Mar Vermelho. Juntos, eles levantam uma enorme coluna e a colocam no lugar designado por Salomão. Salomão utiliza seu anel mágico para enganar os 2 espíritos, garantindo que eles não possam causar destruição na terra. Ele sela a área ao redor da coluna com seu anel e ordena aos espíritos que vigiem. Os espíritos permanecem sustentando a coluna, que fica pendurada no ar, sustentada pelos ventos, como um testemunho da sabedoria concedida a Salomão. A coluna, visivelmente inclinada, é mantida no lugar pelos espíritos, tornando-se uma prova duradoura do poder e da sabedoria de Salomão. Esse trecho ilustra a habilidade de Salomão de controlar essas forças sobrenaturais para cumprir suas tarefas, ao mesmo tempo em que reafirma sua crença na providência divina e nas profecias bíblicas. Logo após esse evento, Salomão passa a interrogar o outro demônio, que afirma se chamar Abesifibode, que afirma ser um descendente de um arcanjo, mas isso fica para o próximo vídeo. E como sempre, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Ativem o sino de notificação para não perder a continuação dessa série e dos novos vídeos aqui do canal. Até a próxima, valeu!